Estamos comemorando neste 5 de agosto os 435 anos da cidade de João Pessoa, ou, quando de sua fundação, Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, sede da Capitania Real da Paraíba. Pelo fato de ser uma cidade do século XVI, não vamos contar todos os fatos históricos, mas sim curiosidades e acontecimentos que ocorreram durante alguns períodos históricos de sua vida, de sua existência. Um desses primeiros foi justamente com relação à fundação. Um documento, um texto chamado Sumário das Armadas, que é a certidão de nascimento da cidade de João Pessoa. Escrito possivelmente por um padre jesuíta, ele conta toda a história, desde a passagem pelo rio Paraíba até a chegada ao Varadouro e a subida à colina, onde eles começam a construção de suas primeiras habitações e de um templo, uma capelinha em homenagem a Nossa Senhora das Neves. Com relação à questão religiosa, 4 foram as ordens que chegaram logo aqui a Paraíba, sendo a primeira os jesuítas, depois franciscanos, depois beneditinos e carmelitas. Um dado importante e curioso dessas ordens religiosas foi que elas, quando construíram seus templos, conventos, esses templos e conventos ficaram de tal forma colocados no centro da cidade que eles fizeram um formato de cruz, sendo o pé a ordem dos jesuítas, a cabeça a ordem dos franciscanos e os braços beneditinos e carmelitas. Um outro dado importante ainda com relação à construção desses templos foi que eles foram construídos basicamente por índios e escravos, que trouxeram para aqueles locais as pedras calcárias que hoje estão e ornamentam tanto o piso quanto a frente de tais igrejas. Por exemplo, o Carmo São Francisco, o centro cultural hoje, e o Mosteiro de São Bento. A partir do momento dessa fundação, alguns engenhos começaram a ser construídos nas redondezas da cidade e até mesmo dentro da cidade, tornando não só a cidade, mas a capitania muito importante para o ciclo do açúcar. Tão importante ficou que os holandeses invadiram esta região, não só a Paraíba, mas também Pernambuco. E os holandeses, quando chegaram, trouxeram junto com eles os cristãos novos, ou judeus que foram obrigados a mudar de religião, do judaísmo para o cristianismo, como o próprio segundo nome deles diz, na marra. Eles eram também chamados de marranos. Tais judeus foram muito importantes porque eles se tornaram donos dos engenhos. E esses engenhos, eles produziam muito açúcar. Portanto, a Paraíba ficou conhecida durante um certo período histórico, até mesmo em Pernambuco, como terra dos judeus. Pulando um pouco do momento da história colonial para já a história republicana, nós temos, já no século XX, no final do século XX, na década de 90, um governador, denominado Antônio Mariz, descobrindo uma sala inteira com decoração de azulejos com a cruz suástica nazista. Esse governador mandou retirar tudo isso. Na investigação que foi feita por historiadores da época, foi visto que esses azulejos foram colocados nesta sala por um administrador paraibano na década de 30, simpatizante do nazismo. Estas foram, portanto, gente, algumas curiosidades que nós trouxemos